sobre sua viagem ao Fórum do Fundo Monetário Internacional, ao encontro com presidentes do Banco Central em Basileia. Hoje todos os jornais trazem uma avaliação da presidenta Dilma com o ministro Manteiga de preocupação com o agravamento dessa crise. Então, queria primeiro que o senhor trouxesse essas informações. O que houve nesses encontros, que percepção o senhor teve sobre o agravamento dessa crise? Segunda pergunta. Na última reunião do Copom, na ata do Copom, no item 18, admite que a atual deterioração do cenário internacional cause um impacto sobre a economia brasileira equivalente a 1/4 do impacto observado durante a crise internacional de 2008 e 2009. 1/4 da crise de 2008 e 2009. Se nós trabalharmos do terceiro trimestre de 2008 para o terceiro trimestre de 2009, a desaceleração foi de 8,35%. Mas eu vi uma entrevista do senhor no jornal Valor Econômico que fala de uma retração, um ano fechado, 2008 a 2009, de 5%. Ou seja, de uma retração agora nessa crise, se fosse 1/4, de 1,25%. Pois bem, eu vejo a previsão de alguns para o crescimento econômico desse ano, 3,5%. Se nós tiramos 3,5%, vamos para 2,25%. No cenário de contenção fiscal, é claro que eu entendo que esse é um cenário de crescimento muito baixo, nós temos que ter políticas monetárias contracíclicas, mas eu queria perguntar ao senhor se é esse o cenário de crescimento com o qual o Banco Central trabalha para o próximo trimestre. Quais as estimativas atualizadas do Banco Central para o PIB do terceiro trimestre, do quarto trimestre, e qual a projeção para o PIB de 2012? Outra pergunta, a terceira pergunta. Com agravamento, essa ata do Copom foi do dia 31. Houve um agravamento da crise de lá até aqui. Pode haver uma modificação nesse cálculo do impacto, ao invés de 25%, ter uma contaminação maior? Quais os eventos internacionais que podem fazer esse cenário piorar? O CDS, o preço do seguro da dívida soberana, estava mais de 90%, apostando no default da Grécia. Quebra de um banco europeu, desaceleração maior da China. Quais eventos internacionais podem piorar esse quadro aqui para o Brasil em relação ao crescimento econômico? Senhor presidente, eu acho que o Banco Central está agindo certo. Tem alguns que chegaram a falar sobre o aumento do IPCA 15, agora 0,53, como se fosse por causa da taxa de juros, que baixou. Aqui a gente sabe que o impacto da política monetária demora 6 a 9 meses. Eu queria, inclusive, trazer hoje aqui no jornal Valor Econômico também um trecho sobre essa crise econômica, a posição do Stanley Fischer, que hoje é presidente do Banco Central de Israel, e ele que era um dos mais ortodoxos dirigentes do Fundo Monetário Internacional, que baixou a taxa de juros do Banco Central de Israel, e ele alega o seguinte, alegando que não está preocupado com a inflação. Fischer alegou que no ano que vem pode ocorrer deflação e não inflação. Eu acho, sinceramente, que o mercado começa a entender a nova estratégia do Banco Central. O mercado começa a entender esse novo arranjo macroeconômico que a presidenta Dilma, que o presidente do Banco Central, que o ministro da Fazenda estão construindo. Ontem trago outra, Eduardo Campos, no jornal Valor Econômico, parece que estou fazendo propaganda de jornal, citar várias matérias, mas o Eduardo Campos traz também aqui os índices, contrato de depósito interfinanceiro que caíram, foram a 10,24%, e fala na taxa de juros real de 4,5%, porque calculando o swap de 360 dias, 10,52, o IPCA que subiu de 5,48 para 5,76. Eu acho que o mercado começa a entender essa política, começa a entender esse novo arranjo macroeconômico do governo federal. Agora, em relação à questão fiscal, eu acho que é uma desconfiança excessiva do mercado. Você sabe que estão trabalhando para 2012 como se o governo não fosse cumprir a meta cheia do superávit. Estão trabalhando como se fosse 2,7% do PIB. Eu quero dizer, e o ministro senador Dornelles aqui trouxe os números de uma síntese de conjuntura do ministro Hernando Galvez. No ano passado nós pagamos de juros da dívida 195 bi.
E o ministro Hernani Galvez calcula 225 bi nesse ano de 2011. Então, 225 bi de pagamento de juros e mais o superávit, que era de 81,8 o governo federal, foi para 91. Hein? Podia dar de royalties para a gente, né, ministro? Mas, de fato, o que eu sinto é que essa política de baixar a taxa de juros vai ter um impacto fiscal tremendo. Tremendo. Vai ter um impacto fiscal grande. Então, eu, sinceramente, acho que nós vamos para um superávit primário cheio e ainda podemos ter... É claro que eu não vou perguntar ao presidente Tomini o que é que ele acha que pode ter de alívio fiscal no próximo ano, porque esse número é impossível do presidente Tomini aqui citar, mas vamos ter um alívio fiscal considerável no próximo ano. Eu via muitos discursos antigamente, preciso ter déficit nominal zero para baixar a taxa de juros. O discurso é uma mão dupla. É uma mão dupla. Eu estou convencido que se a gente continua nesse caminho de baixar a taxa de juros, nós vamos ter déficit nominal zero no futuro próximo e vamos poder aumentar os nossos investimentos. Eu não quero me alongar, mas quero citar a coluna de Jorge Vidor de ontem, que ele fala de um livro que está sendo lançado pelos economistas Fábio Giambiage e Cláudio Porto, que fala sobre como estará a economia brasileira em 2022. Eles projetam um quadro, é claro que é uma previsão, com todas as dificuldades. Eles projetam um quadro em que uma taxa de juros reais terá recuado pela metade, caindo para 3%, inflação deve girar em torno de 3%, proporção de pobres diminuirá para 5% da população e a dívida líquida do setor público não passará de 10% do produto interno bruto, diante dos atuais 40% do PIB. Isso porque, no lugar de um déficit de 3%, o setor público se transformaria em superavitário, beneficiando da redução de despesas com juros e na manutenção de um saldo primário nas demais contas. É esse o caminho, né? Então, eu acho, sinceramente, que o mercado tem que reavaliar essa expectativa em cima da questão fiscal. A presidente tem sido muito firme. O ano difícil foi esse, senador Suplicy. O ano difícil foi esse. Pagar mais de 200 bilhões de juros e ainda fazer um superávit de 91 bilhões a parte do governo federal. Eu não quero me alongar, mas para ir conduzindo sobre a alta do dólar... Esse alongamento, hein? Não, só vou acabar. Mas essas perguntas são importantes. Sobre a alta do dólar. Qual a estimativa do Banco Central para o coeficiente de repasse, que estão chamando PES-TRU, do câmbio para a inflação do PCA? A gente sabia que lá em 2002, de 10%, foi transferido 2%. Hoje, a LCA Consultores, eu vi no Jornal Valor Econômico, quando também falar 0,4%. Então, queria saber a avaliação do Banco Central. Para cada 10% de depreciação do real, quantos pontos percentuais aumenta o PCA e em quanto tempo? Queria fazer a pergunta também direta, não vou me alongar, sobre IOF derivativos. Derivativos. O projeto está aqui no Congresso. Vamos manter? Vamos votar? Vamos votar e não aplicar? Né? O que vamos fazer em relação ao IOF derivativos? Queria fazer a última pergunta. Se a queda no preço das commodities internacionais mais do que compensará o impacto da alta do dólar sobre a inflação. E a última agora mesmo. Que é sobre as tarefas, presidente Tomini, as tarefas do Brasil, as tarefas nossas no parlamento aqui, em relação a essa caminhada das taxas de juros, por onde temos que ir desindexação, debate poupança. Há uma pauta extensa que eu acho que a gente tem que começar a tratar. Muito obrigado. Desculpa.